E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa com álcool, fenol e enol. Bora lá? E aí pessoal, vem bem. Álcool, fenol e enol. Essas três funções têm em comum o mesmo grupamento, o mesmo grupo funcional, o OH. OH indica hidroxila ou oxidrila. Aí você pode estar se perguntando, poxa, Gustavo, se os três têm o mesmo grupo funcional, como vou identificar? Bem fácil. No álcool, a hidroxila, o OH, tem que estar ligado a um carbono saturado. No fenol, o OH tem que estar ligado a um anel aromático. E no enol, o OH tem que estar ligado a um carbono insaturado, ligado diretamente a um carbono insaturado que não seja do anel aromático. Então, pessoal, falando inicialmente de álcool. Álcool, devido a esse grupamento OH, eles são reativos. Então, são bastante reativos. Formam pontes de hidrogênio, que é uma ligação intermolecular. Outro detalhe fundamental de álcool é que o álcool ele tem caráter ácido na química orgânica. Isso mesmo, ele tem caráter levemente ácido, mas tem um caráter ácido sim. Outro detalhe do álcool é a classificação. Quando a hidroxila, ou seja, o OH, estiver ligado a um carbono primário, é um álcool primário. Quando o OH estiver ligado a um carbono secundário, isso é um álcool secundário. E quando o OH estiver ligado a um carbono terciário, trata-se de um álcool terciário. Gustavo, o que é um carbono primário? É aquele que está ligado a um carbono. Secundário está ligado a dois, terciário está ligado a 3. Então, pessoal, os álcoois podem ser primários, secundários e terciários. Isso é importante, Gustavo? Na hora de reagir, vai ser super importante. Então, pessoal, devido à hidroxila, que é a parte reativa do álcool, o álcool faz ponte de hidrogênio. Olha aí, ó, a hidroxila faz pontes de hidrogênio. A hidroxila, se faz ponte de hidrogênio, é porque ela é fortemente polar, tá certo? E ela é a parte que vai reagir na cadeia. Então, pessoal, a hidroxila do álcool tem que estar ligada a um carbono saturado. Embora, veja bem, a gente aqui colocou 3 exemplos de álcool. Esse álcool é um álcool de cadeia fechada. Isso aqui não é um anel aromático, tá? Isso é um álcool cíclico. Esse, embora tenha um anel aromático, olha, pessoal, o OH não está ligado a um anel aromático. O OH está ligado a um carbono saturado. Então, isso é um álcool aromático. E nesse outro, olha aqui, ó, o OH está ligado a um carbono saturado, é um álcool, mas a cadeia tem dupla. Mas a dupla está ligada ao OH? Não, é da cadeia. Então, é um álcool insaturado. Então, guarde esse detalhe, tá? OH ligado a carbono saturado é álcool, embora possa ser cadeia fechada, cadeia aromática, não interessa. O que interessa é o OH ligado ao carbono saturado. Quando eu tenho duas hidroxilas em carbonos vizinhos, eu tenho um álcool vicinal. Quando eu tenho duas hidroxilas no mesmo carbono, eu tenho um álcool geminal, que é instável, tá? O álcool vicinal, tudo bem, é estável, não tem problema. O geminal, não. A hidroxila próxima faz com que ele desidrate. Então, hidroxilas no mesmo carbono, álcool geminal, indica instabilidade. Pessoal, para falar de álcool, lembrem-se, o álcool tem uma cadeia carbônica que é apolar, a cadeia carbônica é apolar, tá certo? Não mistura com água, é a parte apolar, e tem a hidroxila, que a gente acabou de ver, que é a parte polar. Então, por exemplo, o etanol, ET2, né, quando tem apenas dois carbonos, o etanol é o álcool do posto de gasolina, esse álcool que a gente tem usado hoje em dia. O etanol, pessoal, ele mistura tanto com a água quanto com a gasolina. A água que é polar e a gasolina que é apolar. Por que isso? Porque ele tem a cadeia carbônica pequena e tem a hidroxila. Então ele tem uma parte polar
e uma parte apolar mais ou menos equilibrada, né? Agora, quando eu aumento a cadeia, olha o tamanho desse álcool. A cadeia dele é enorme. Então, nesse caso, se eu lhe perguntasse quem é mais solúvel em água, um ou dois, você imediatamente me diria: um é mais solúvel do que dois, porque no carbono aqui, ó, no 2 tem muito carbono, a cadeia carbônica é grande, baixa solubilidade em água. Ele seria mais solúvel, por exemplo, em solventes apolares como a gasolina. Quanto maior a cadeia carbônica do álcool, menos solúvel em água ele é. E aí eu quero falar de dois álcools para vocês. Do metanol, que é o álcool metílico, um carbono só, tá? O nome dele também é carbinol, o espírito da madeira. Vê que coisa interessante. Esse álcool é extremamente tóxico, muito tóxico, pessoal. Se for ingerido, a pessoa fica cega. Ele vai lá na membrana, no olho do ser humano, tá? E se ingerir um pouco mais, uma dose um pouco maior, ele leva à morte. E isso é mais comum do que a gente imagina, viu? Embora o metanol seja muito usado na indústria, ele é preparado, olha, em milhões de litros, e ele é preparado a partir do monóxido de carbono e o hidrogênio. Essa mistura de monóxido de carbono e hidrogênio é chamado gás d'água ou gás de síntese. Gás d'água ou gás de síntese. Essa mistura leva à produção do metanol. Pessoal, um dos grandes problemas do metanol é que ele parece muito com o álcool etanol, o álcool da bebida. Então, em alguns casos, vê bem, ele é usado como combustível. Por que está essa foto aí da Fórmula Indy? É porque ele pega fogo e você não vê a chama. Vê, pessoal, na luz você não vê a chama do metanol. Ele é altamente perigoso. E o pior de tudo, quando ele é colocado em bebidas por pessoas sem escrúpulos, tá? E leva à morte das pessoas que bebem. Porque ele é muito parecido, só que ele causa intoxicação. Então, olha aí, ó, coloquei algumas matérias pelo mundo. Ó, mais de 80 mortos por intoxicação com a bebida à base de metanol. Então, pessoal, vende-se bebida barata, vende-se bebida sem ter o selo de qualidade, e aí morrem pessoas, entendeu? O metanol mata. Aqui, ó, uma matéria da BBC, essa moça aí bebeu uma vodka, só que era falsa, né? Sem saber, logicamente, e ficou cega, tá? Mas muita gente morre, tá bom, pessoal? Então, o metanol é um álcool perigoso. O outro é o etanol, também chamado de álcool etílico, metilcarbinol, o espírito do vinho, né? Porque ele é usado na bebida. Ele vem da fermentação alcoólica através da Saccharomyces cerevisiae. Olha aí, produção do etanol. Etanol. O etanol também é usado como combustível, tá certo? Eu posso ter etanol pela fermentação de carboidratos, hidratação de alcenos, né, no caso etileno, e redução de aldeídos. Um dado fundamental: o álcool oxida. Álcool primário, o que o OH está ligado a um carbono primário, ao oxidar, produz aldeído e depois ácido. É o chamado ol-aloico. Por que ol-aloico? É porque assim, ó, etanol, ao oxidar dá etanal, que ao oxidar dá ácido etanoico. Então é ol-aloico. A oxidação do álcool primário dá aldeído e o final dá ácido carboxílico. É por isso que se você deixar uma bebida aberta, ela avinagra, né? Ela vai ficar com gosto de vinho, vai ser oxidada. O álcool secundário oxida para cetona e o álcool terciário, esse não oxida, certo? Pessoal, e fenol? Olha, fenol tem caráter ácido maior do que o do álcool. O fenol é quando eu tenho o OH ligado a um anel aromático. Olha aí, o OH está ligado diretamente ao anel
aromático, tá certo? Os fenóis, pessoal, são muito conhecidos no tratamento de peeling, ou peeling, né, que é o tratamento de peeling. É um tratamento estético que é feito com a aplicação de um ácido específico sobre a pele. Então, é usado o fenol, que tem caráter ácido leve, mas tem. Olha aqui, ó, o hidroxibenzeno, chamado de fenol, também ácido carbólico ou ácido fênico. Outros bem conhecidos são esses aqui, ó. Olha, esse aqui é o metilfenol, aqui, ó, 2-metilfenol, 3-metilfenol, 4-metilfenol. O nome dele é ortocresol, metacresol, paracresol. Então, lembre-se das posições, né? O radical OH, a primeira posição depois dele é orto, a segunda é a do meio, meta, e a de frente é a para. Outro detalhe legal é quando você tem o radical da naftalina, né? Que a gente conhecia com o radical naftil. Então, aqui é o alfa-naftil e na lateral é o beta-naftil. Então, as posições 1, 8, 5 e 4 são posições alfas. E as posições 2, 3, 7 e 6, que são das laterais, são posições beta. Certinho? E para terminar, o enol. Pessoal, enol é quando o OH está ligado a uma dupla. Enol não se cria. Enol é muito instável. Enol é muito instável. Presta bem atenção. Enol é muito instável. Enol é enol, tá? Enol não é álcool. É uma função onde o OH, olha aqui, está ligado a um carbono insaturado. Então, olha, a hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado que não seja aromático. E aí o enol sofre um processo chamado tautomeria, onde enol primário se transforma em aldeído no equilíbrio químico que prevalece a forma de aldeído. É a forma predominante nesse equilíbrio porque o aldeído é estável e o enol é instável. E se for um enol secundário, aquele que o OH estiver ligado a um carbono com dupla secundário, ele vai entrar em equilíbrio com uma cetona. Então, enol primário, aldeído, enol secundário, cetona. O nome desse fenômeno é tautomeria ou isomeria aldocetoenólica, mas é tautomeria, que é um equilíbrio, e nesse equilíbrio prevalece entre enol primário e aldeído, prevalece aldeído, entre enol secundário e cetona, prevalece cetona. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e, se Deus quiser, até a próxima aula. Valeu, pessoal.